Fala meus padawans, tudo certo com vocês? Na aula de hoje vamos conversar sobre um dos temas que mais nos causa arrepios negativos, porém, um dos temas mais importantes para você aprender física, vetores. Vamos pro vídeo? Simbora! Bom, meus padawans, como tinha dito, o tema da nossa aula vai ser vetores. Bom, quando a gente começa a aprender física, a gente vê que existem alguns tipos de grandezas que a gente estuda, né? A ciência, ela tem como característica medir. E as medidas, elas dependem, elas na verdade demonstram para a gente algum tipo de grandeza. O tempo é um tipo de grandeza, a massa é outro tipo de grandeza, a velocidade é uma grandeza, a força é uma grandeza. Porém, essas duas primeiras grandezas, o tempo e a massa, elas têm características diferentes das outras duas, velocidade e força. O tempo, olha aí que horas que você está assistindo esse vídeo. Aqui na Irlanda são 16 horas e 49 minutos. Quando eu falo isso, 16 horas e 49 minutos, eu não tenho mais nada a informar, porque essa informação já está completa. Quando eu digo eu tenho 85 kg, eu não tenho mais nada para dizer, porque a minha massa já é definida por este valor e por esta unidade. Agora, quando a gente fala de velocidade, por exemplo, um carro está a 50 km por hora. Eu preciso indicar para onde que o carro está caminhando. A formiga consegue aplicar uma força. Ela consegue aplicar uma força aonde? Eu preciso indicar aonde que esta força ela está sendo aplicada. Então, as duas primeiras grandezas, o tempo e a massa, são exemplos de grandezas que nós chamamos de grandezas escalares. E as outras duas, a velocidade e a força, são exemplos de grandezas vetoriais. O que são as grandezas escalares? São grandezas que são definidas simplesmente pelo módulo, que é o número que a define, e a sua unidade de medida. E aqui eu coloquei alguns exemplos. 85 kg é uma massa, a massa é uma grandeza escalar. 30 segundos é um tempo, o tempo é uma grandeza escalar. 36,5 graus Celsius é uma temperatura, também uma grandeza escalar. E o que são as grandezas vetoriais? As grandezas vetoriais, elas são definidas por módulo, que é o número, direção, sentido e unidade de medida. 35 km para na direção, chutou a bola para frente ou para trás. Eu lembro que quando a gente escuta jogo pelo rádio, o narrador normalmente indica para onde que a bola está indo, porque subtende-se que quando você está ouvindo pelo rádio, você não está vendo o jogo. Então, se eu disser, chutou a bola, essa informação não vai estar indicando para quem está ouvindo toda a concretude da jogada. Ele precisa complementar, dizendo chutou para a direita, chutou para a esquerda, tocou para frente, tocou para trás, etc. Para a gente entender as grandezas vetoriais, a gente precisa entender, na verdade, o que é o elemento de toda a grandeza vetorial, que é o vetor. O vetor, ele é um segmento de reta com orientação. Como você pode ver na figura, o segmento de reta é o pedaço de uma reta que tem uma orientação, ou seja, tem uma setinha indicando o seu sentido. Todo vetor tem um nome, esse vetor eu vou chamar de A, esse outro vetor aqui eu vou chamar de B, esse outro vetor aqui eu vou chamar de C, e assim, e por aí vai. Perceba que acima das letras que eu estou representando os vetores, eu estou colocando uma seta. Esta seta serve para a gente saber simplesmente que esta grandeza que eu estou mostrando aí é uma grandeza vetorial. Ok? Bom, uma das grandes coisas e uma das grandes dificuldades que a gente começa a perceber quando estuda os vetores é fazer operação com os vetores. Por quê? Porque quando eu faço uma soma vetorial, por exemplo, não é simplesmente somar 3 mais 4 para dar 7. Porque quando eu realizo a soma vetorial, eu preciso considerar a direção e o sentido do vetor. Ok? Por exemplo, eu tenho aqui esse vetor. Esse vetor ele tem uma direção diagonal. Esta direção diagonal ela pode ter dois sentidos.
neste caso, o diagonal nordeste, que é o exemplo do vetor. Este vetor ele aponta para o nordeste, ou também ele poderia apontar para o sudoeste. Acho que vocês estão compreendendo a diferença entre direção e sentido. A direção, ela indica a diagonal, vertical, horizontal, por exemplo. Mas a direção horizontal, ela tem dois sentidos. Se o vetor ele é horizontal, ele pode apontar para a direita ou para a esquerda. Se você diz, o vetor aponta para a direita, você já está indicando a sua direção e já está indicando o seu sentido. Ok? Aqui eu tenho um vetor A, vou somar ele com o vetor B. Qual é o processo da soma vetorial? Bom, veja, primeiro eu desenhei o vetor A. Ao final do vetor A, quando o vetor A termina, eu começo a desenhar o vetor B. O vetor A mais B é simplesmente a ligação entre o início do vetor A até o final do vetor B. Esse é o vetor soma representado por A mais B. Digamos que eu queira somar agora A mais B mais C. Eu desenho o vetor A, ao final do vetor A eu começo a desenhar o vetor B, ao final do vetor B eu começo a desenhar o vetor C. A soma, você vai puxar um vetor do primeiro ponto do primeiro vetor até o ponto final do último vetor. Este aqui é o vetor soma A mais B mais C. Este exemplo que eu estou dando para vocês é como que a gente faz a soma geométrica, é como você representa a soma do vetor geometricamente, ou seja, fazendo um desenho relativamente simples. Agora, existem algumas estratégias algébricas para a gente fazer a soma vetorial e determinar qual é o módulo da soma vetorial. A primeira estratégia é se o vetor tiver mesma direção e mesmo sentido. Você simplesmente vai somar. Digamos que aqui eu tenho um vetor A, que tem 4 unidades. Aqui eu tenho um vetor B com 3 unidades. Como eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, o vetor soma A mais B vai ser igual a 7 unidades. Bem simples, e este exemplo acontece muito quando você, por exemplo, vê uma figura, tem um carro sendo empurrado e duas pessoas empurrando o carro na mesma direção e no mesmo sentido. Uma pessoa está ajudando a outra a fazer o carro se mover. Agora, se os vetores tiverem com a mesma direção, porém sentidos opostos, a estratégia é você subtrair os módulos do vetor. Aqui eu tenho um vetor A apontando para a direita, um vetor B apontando para a esquerda. O vetor A mais B é essa diferençazinha aqui. A mais B vai ser igual a 1. Neste caso, o vetor A mais o vetor B é uma subtração. Né? Por quê? Porque eles têm a mesma direção, porém sentidos opostos. Fazendo analogia ao exemplo que eu já dei do carro, seria, por exemplo, uma pessoa querendo empurrar o carro para um lado e a outra pessoa do outro lado do carro empurrando para o outro. Quem vai ganhar vai ser aquela que vai aplicar mais força, porém uma vai atrapalhar o movimento da outra. A terceira estratégia são os vetores que são perpendiculares, ou seja, aqueles que formam 90 graus. Neste caso a gente usa o famosíssimo teorema de Pitágoras, ok? Digamos que a gente tem esse vetor apontando para o sul, vetor A de 4 unidades, esse vetor apontando para o leste, vetor B de 3 unidades. A soma dele, né, aqui mostrando que eles formam 90 graus, a soma deles vai ser esse vetor aí, A mais B. Como é que eu faço para saber o módulo do vetor soma? Vou aplicar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Neste caso, S ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Realizando aí as contas, né? 4 ao quadrado 16, 3 ao quadrado 9. Eu vou ter que S ao quadrado é igual a 25, logo S é igual a raiz de 25, S é igual a 5. Eu sempre brinco dizendo que quando a gente vai realizar uma soma vetorial, às vezes 4 mais 3 é igual a 5, por incrível que pareça, aqui está demonstrado isso. 4 mais 3 sendo exatamente igual a 5. E a última estratégia vetorial são vetores que formam um ângulo qualquer. A gente vai usar uma regra chamada
regra do paralelogramo, que você usa toda vez que você quer somar dois vetores, você pode fazer isso. E a lei dos cossenos. Bom, a regra do paralelogramo, você vai desenhar os dois vetores a partir do mesmo ponto. Eu desenhei esses dois vetores a partir deste ponto aqui, comum, um vetor A e um vetor B. E eu vou precisar traçar retas paralelas. Eu vou, a partir do vetor A, traçar uma reta paralela ao vetor B. A partir do vetor B, uma reta paralela ao vetor A. A gente percebe que existem dois pontos de cruzamento. O vetor soma é você fazer a ligação entre esses dois pontos de cruzamento. E esta equação, S ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes AB cosseno θ, é a famosíssima lei dos cossenos. Perceba que quando você chega até aqui o B ao quadrado, é teorema de Pitágoras. Então você faz apenas um incremento aqui para o teorema de Pitágoras. Por fim, vamos todos praticar. Eu tenho aqui 5 ou 6 exercícios para a gente fazer e vamos resolver todos eles agora, beleza? Bom, pessoal, vamos lá. Começando agora exercícios sobre vetores, né? A primeira questão já aparecendo aí na sua tela. Uma questão bem simples, conceitual, para ver se a gente conseguiu entender bem as definições. Uma grandeza física vetorial fica perfeitamente definida quando delas se conhecem valor numérico, desvio e unidade, valor numérico, desvio, unidade e sentido, desvio, direção, sentido e unidade, valor numérico, unidade, direção e sentido. Sabemos que um vetor, uma grandeza vetorial, é definida por módulo, que é o valor numérico, direção, sentido e unidade. Então a resposta dessa questão só pode ser a letra D de dado. Ok? Beleza. Letra D de dado. Vamos para a segunda, já aparecendo aí na sua tela. A Academia Jedi de Ciências Naturais organizou uma festa para comemorar a aprovação de seus alunos ao sair o resultado do Enem. Neto Galindo, o organizador da festa, sendo professor de biologia, não soube se localizar. Desceu do Uber no lugar errado. Ainda precisou caminhar 60 metros para o norte e 80 metros para o leste. No final das contas, qual vetor representa o deslocamento de Neto Galindo? Bom, aqui, neste ponto, eu vou marcar como sendo a origem de onde Neto desceu do Uber. A questão diz que ele caminhou 60 metros para o norte e depois ele precisou caminhar 80 metros para o leste. E a questão quer saber qual foi o deslocamento do Neto. O deslocamento do Neto é a ligação entre o ponto final e o ponto inicial. Este vetor aqui é o seu deslocamento e nós sabemos que o sentido norte e o sentido leste representam sentidos ou direções perpendiculares. Para a gente descobrir então o valor que a questão quer saber, a gente usa simplesmente o teorema de Pitágoras. D ao quadrado vai ser 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. D ao quadrado então vai ser 13.600 mais 6.400, perdão. D ao quadrado vai ser 36 mais 64 é igual a 100. A gente acrescenta os dois zeros no final, a gente tem que D ao quadrado é igual a 10.000, o que me diz que a distância D é raiz quadrada de 10.000. Raiz quadrada de 10.000 é igual a 100 metros. Quando a gente vai nas alternativas, a gente vê que tem duas respostas indicando o deslocamento de 100 metros. Uma diz que o deslocamento foi para o sudeste, a outra diz que o deslocamento foi para o nordeste. Como é que eu vou saber? É só a gente prestar atenção em qual é o sentido do deslocamento. O sentido do deslocamento, como essa setinha aqui indica, é para o nordeste. Ou seja, a resposta é a letra D, mais uma vez. 100 metros, nordeste.
Então vamos já agora para a terceira questão, questão que saiu lá da Universidade Federal do Ceará. A figura adiante mostra o mapa de uma cidade em que as ruas retilíneas se cruzam perpendicularmente e cada quarteirão mede 100 metros. Você caminha pelas ruas a partir de sua casa, na esquina A, até a casa da sua avó, na esquina B. Dali segue até a sua escola, situada na esquina C. A menor distância que você caminha e a distância em linha reta entre a sua casa e a escola são, respectivamente... Bom, ele faz duas perguntas. A primeira pergunta, ele quer saber qual é a menor distância que a gente pode caminhar. A gente só pode caminhar a partir dessas linhas, porque essas linhas representam as ruas que eu posso andar. Eu não posso, por exemplo, fazer este caminho, porque esse caminho indicaria que eu estaria caminhando por cima das casas, por cima dos telhados. Então, para saber a menor distância que eu vou caminhar da minha casa até a escola, passando pela casa da minha avó, é a gente fazendo esse caminho aqui, por exemplo. 1 quarteirão, 2 quarteirões, 3 quarteirões, 4 quarteirões, 5 quarteirões, 6 quarteirões, 7 quarteirões. Ele diz que cada quarteirão representa 100 metros, ou seja, nesse primeiro deslocamento a gente caminhou um total de 700 metros, da minha casa até a casa da minha avó. Já da casa de vó até a escola a gente vai andar 1 quarteirão, 2 quarteirões, 3 quarteirões, 4 quarteirões, 5 quarteirões, 6 quarteirões, 7 quarteirões, ou seja, a distância da casa da minha avó até a escola dá 700 metros, o que me dá um caminhar total, né, uma distância percorrida total de 1.400 metros. Da minha casa até a escola, passando pela casa da minha avó. Agora, para saber a menor distância, a distância em linha reta entre a minha casa e a escola, eu preciso traçar isso no gráfico. Então vamos traçar aqui no gráfico, na representação. Essa linha aqui representa a linha reta entre a minha casa e a escola. A gente vê que aqui a gente consegue formar um triângulo, onde o X representa a nossa hipotenusa, que tem um ângulo de 90 graus. Se a gente ver quantos quarteirões tem daqui para cá e quantos quarteirões tem daqui para cá, a gente descobre quais são os catetos desse triângulo. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, daqui para cá a gente tem 600 metros. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daqui para cá a gente tem 800 metros. Mais uma vez a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras, onde a gente tem x ao quadrado é igual a 800 ao quadrado mais 600 ao quadrado. Quando a gente eleva um número assim ao quadrado, a gente pode fazer o seguinte: 8 ao quadrado é 64. A gente tem aqui dois zeros. Elevado ao quadrado, a gente dobra o número de zeros, ou seja, fica 640 mil. A mesma coisa a gente faz com 600 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. Como aqui eu tenho dois zeros, a gente dobra o número de zeros. Dá 360 mil. 640 mil mais 360 mil é igual a 1 milhão. E a raiz quadrada de 1 milhão é exatamente igual a 1000. Ou seja, a menor distância, a distância em linha reta entre a minha casa e a escola, 1000 metros. 1.400 metros. E 1000 metros me dá como resposta para esta questão a letra C. Ok? Vamos já para a quarta questão, já aparecendo aí na sua tela, que diz assim: num corpo estão aplicadas apenas duas forças de intensidades, 12 newtons e 8 newtons. Eu vou colocar aqui força 1, 12 newtons, força 2, 8 newtons. Uma possível intensidade da força da resultante será.
Bom, existem duas situações extremas envolvendo qualquer par de forças ou qualquer par de vetor. A primeira situação seria a resultante máxima. A resultante máxima acontece se as duas forças tiverem mesma direção e mesmo sentido. A gente sabe que quando vetores têm mesma direção e mesmo sentido, vai me dar uma força resultante, neste caso, de 20 newtons. Por quê? Porque quando vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, a gente vai fazer a soma algébrica. 12 mais 8 eu tenho 20 newtons. Já a situação mínima seria a situação em que os vetores, as forças, neste caso, têm mesma direção, porém sentidos opostos. Neste caso, a gente vai fazer uma subtração, o que me dá uma força resultante de 12 menos 8, 4 newtons. O que isto quer dizer? A máxima força que esse par pode me dar equivale a 20 newtons. E a mínima força que esse par pode me dar equivale a 4 newtons. Com essas informações, a gente vai analisar as afirmativas. A letra A fala de 22 newtons, passa de 20, não pode. A letra B fala de 3 newtons, é menor que 4, não pode. A letra C fala 10 newtons, essa é uma força possível. A letra C deve ser a resposta. A letra D fala de 0, é menor que 4 newtons. A letra E fala de 21, é maior que 20. Então, a resposta para essa alternativa é a letra C, 10 newtons. E vamos já para a quinta questão que vai aparecer aí na sua tela. Uma partícula está sob a ação das forças coplanares conforme o esquema abaixo. A resultante delas é uma força de intensidade em newtons igual a... Bom, na figura a gente tem uma força apontando para a esquerda, uma força apontando para a direita e uma força apontando para o sul. Aqui a força para a esquerda vale 20 newtons, a força para a direita vale 60 newtons e a força para o sul vale 3 newtons. Beleza. Para saber essa resultante, eu posso fazer o seguinte. Eu vou calcular a resultante entre essas duas que têm a mesma direção e o mesmo sentido. Quando eu fizer isso, eu sei que, como elas têm a mesma direção e sentidos opostos, melhor dizendo, a resposta dentre essas duas é uma subtração. Então eu vou ter uma força para a direita de 40, porque 60 vai ganhar dos 20, e uma força para o sul de 30. Para resolver esta resultante, a gente pode usar o método do paralelogramo. Duas retas paralelas, uma em relação à outra, ao cruzamento. Esta daqui é a força resultante. Que para resolver, a gente pode usar mais uma vez o teorema de Pitágoras. Se você já lembrar do triângulo pitagórico, esse triângulo é um triângulo chamado de triângulo pitagórico. 30, 40, 50, 3, 4, 5, 300, 400, 500. Você já pode fazer direto. Se você não lembrar, aplica o teorema de Pitágoras sem problema nenhum. Ok? Força resultante ao quadrado vai ser 900 mais 1.600. Força resultante ao quadrado vai ser 2.500. Força resultante é a raiz disso, que vai me dar 50 newtons, como já tínhamos visto no triângulo pitagórico. No caso, a resposta para essa questão, letra D, mais uma vez. Ok? E é isso aí, pessoal. Espero que tudo tenha ficado entendido e que a força esteja com vocês. Valeu, meus padawans. Até a próxima aula.